Meus irmãos e irmãs, quero falar para vocês sobre um assunto importante, a Bíblia Sagrada, porque ela nos educa, ela nos traz a paz, a Bíblia nos traz a salvação. Olha, a Bíblia é um livro que não existe outro igual. Tem de tudo na Bíblia, tudo para nos edificar. E aqui eu tenho um resumo da história de Gideão. Eu vi esse programa na Record TV, Heróis Eternos, e agora vou passar para vocês um resumo do que eu vi. Gideão e seus 300 soldados, sob a bênção de Deus, vencem 35 mil inimigos. Olha, com Deus você vence os inimigos. É isso mesmo, no século XI a.C., o povo de Israel costumava se rebelar contra Deus, Yahvé, e por isso sofria perseguições de inimigos das vizinhanças. Um povo sem Deus sofre perseguição mesmo. Até o povo com Deus é perseguido, imagine sem Deus, é pior ainda. Mas com Deus você tem a salvação, você tem essa esperança. O povo acabava orando muito quando se sentia perseguido, e Deus constituía então um libertador para eles. Era a época dos juízes, anterior ao tempo dos reis de Israel. O inimigo da vez eram os midianitas, descendentes de Midian, um dos filhos de Abraão com Quetura, que formavam tribos habitantes do deserto. Eles atacavam as terras dos hebreus e tudo o que plantavam era roubado. Foi um pesadelo que durou 7 anos. O povo se escondia com suas produções em cavernas, chamando e clamando por Deus, pela misericórdia divina do Deus único, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Naquele tempo, só Gideão se atreveu a sair da caverna para cuidar do trigo, da colheita do trigo, da plantação. Deus resolveu ajudar os israelitas e escolheu Gideão, que por sua vez pediu provas de que era Deus. Olha só, eu acho que foi até importante ele pedir provas. Pediu provas de que era Deus mesmo que o chamava. Ele tinha que saber, né? Tinha que ter certeza. Frágil, pequeno e caçula de uma família simples, ele não acreditava que Deus lhe falava e não se sentia capacitado para defender o seu povo. Olha, isso aconteceu também com Davi, né? Quem conhece a história de Davi sabe. Davi também, depois de Gideão, né? Tempos depois de Gideão, posteriormente, mesmo não sendo o primogênito e nem o mais forte, seria um dos escolhidos do Altíssimo. Deus dá provas a Gideão de que o tinha escolhido para enfrentar o poderoso inimigo midianita. Muitos do povo da época em Israel, como o próprio pai de Gideão, adoravam o falso deus Baal. Logo no início da sua missão, Gideão destruiu um altar, gente. Olha só, ele destruiu um altar da região dedicado à adoração a Baal, o deus pagão. E no mesmo local ele criou um altar para o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro e único, Deus de Israel, que é o nosso Deus. O juiz Gideão recebeu então um novo nome. Na Bíblia é comum isso. Ele recebeu um novo nome alternativo, digamos assim, Jerubbaal. Ele começou a se preparar para enfrentar o exército inimigo. Não era uma tarefa fácil, ele sabia disso. Sem Deus ele não conseguiria nada.
O exército dos midianitas era composto por 35.000 homens. E Gideão chamou 32.000 hebreus para serem soldados. Destes, só 10.000 foram selecionados e os outros 22.000 retornaram para seus lares. Como novo teste, Gideão leva os 10.000, olha só, 10.000 apenas, para a fonte de água, onde os observa mais atentamente. Então ele selecionou 10.000, os levou para uma fonte de água, observando-os atentamente, escolhendo em seguida somente 300 para a batalha. Olha como é incrível essa história, né? Os escolhidos foram os que saciaram sua sede com um olho na água e outro no inimigo. Sempre alerta, né? Foi praticamente mais uma prova de Deus, que queria não quantidade, mas sim qualidade e fé. Os 300 são divididos em 3 companhias que cercaram. Olha só, esses 300, somente 300, foram divididos em 3 companhias que cercaram o acampamento dos midianitas, com inteligente estratégia durante o período noturno. Eles tocaram trombetas e atearam fogo, deixando os inimigos surpresos, desnorteados e confusos, que, deste modo, começaram a se enfrentar e a se destruir entre eles próprios. Eles ficaram atordoados. Muitos fugiram, sendo perseguidos e vencidos pelos hebreus. Na verdade, foi Deus quem deu a surpreendente vitória ao povo escolhido, cabendo a ele, Deus, a honra e a glória. Gideão foi, assim, considerado o juiz libertador de Israel da época, com 300 homens, por fazer justamente o que Deus mandou. Depois de Gideão, viria se destacar entre o povo outro juiz, chamado Sansão. Belíssima história que você deve procurar ler na Bíblia Sagrada, Antigo Testamento. A paz de Cristo Jesus para todos.